Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã Pagliarini e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre mais 3 sinais de que você tem vocação para a polícia. Eu já fiz um vídeo falando sobre 3 sinais que você tem vocação para a polícia e agora eu vou falar sobre mais 3 sinais. Se você ainda não viu o primeiro vídeo e quer acompanhar, eu vou deixar aqui para você. Você pode assistir lá e depois voltar para cá para ver se você tem essas características que eu vou falar aqui que mostram que você tem vocação para ser policial. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e do lado do botão de inscrição, clica no sininho para receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube. E já aproveita, se você quer estudar para concurso público, quer ser policial, vai no meu comentário fixado e entra no meu grupo do Telegram. Lá eu dou semanalmente os melhores bizus para você estudar para concurso público. Então vai lá no comentário fixado e entra no grupo do Telegram. Agora vamos lá falar sobre mais 3 sinais de que você tem vocação para a polícia. E o primeiro sinal deles é que você tem um senso de justiça muito apurado. Como assim um senso de justiça apurado? Você odeia ver injustiça, você odeia ver coisa errada. Você quer que as coisas funcionem da maneira correta, como manda a lei. E às vezes não precisa nem ser como manda a lei, como manda a moralidade, como manda a ética. Você não gosta de coisas antiéticas, você não gosta de coisas imorais, você quer que as coisas sejam corretas. Então, se você tem esse senso de justiça bem apurado, você tem sim vocação para a polícia. Por exemplo, você vê algum crime que acontece, alguém que acontece, a pessoa não pagou por este crime. Isso te deixa irritado, isso te deixa maluco. Se isso te deixa maluco, quer dizer que você, quando puder fazer alguma coisa, quando você for policial, você vai trabalhar com afinco, vai trabalhar com vontade. E também o senso de justiça significa querer as coisas corretas, mesmo que isso não configure crime. Por exemplo, até você, se você gosta de jogar bola, por exemplo, vamos supor, se a bola bateu em você e saiu, mas o juiz viu que a bola falou que a bola bateu no adversário e saiu e o lateral é seu, você vai dizer, não, a bola bateu em mim, o lateral é para eles. Coisas nesse sentido que podem parecer pequenas, mas mostra que você tem sim um senso de justiça muito forte, muito enraizado em você. Você gosta das coisas corretas, até mesmo se isso não for vantagem para você, se você for ter uma desvantagem por gostar das coisas corretas. Então, esse senso de justiça eu acho fundamental para quem deseja ser policial. Quem tem isso, com certeza vai ser um policial muito melhor do que quem não tem. Então, se você tem esse senso de justiça, comenta aqui embaixo, significa que você tem vocação sim para a polícia. O segundo sinal, a segunda característica de que você tem vocação para a polícia é que você aguenta pancada. Eu ia até falar que você é resiliente, você é uma pessoa resiliente, mas essa palavra resiliência não me agrada muito, então eu vou falar um vocabulário mais policial aqui mesmo, que é você aguenta pancada e não desiste e continua na busca pelo seu objetivo. Se você tem isso em você, para qualquer coisa na sua vida, que você mesmo tomando pancada, mesmo com dificuldade, mesmo com adversidade, você continua querendo, buscando esse objetivo, significa que você tem sim vocação para a polícia, porque, por exemplo, no serviço policial não é tudo flores, não é tudo maravilha, tem dias que você vai sim ser frustrado por algumas coisas, tem dias que não vai dar certo uma investigação, tem dias que você vai prender alguém, você não vai achar essa pessoa, você vai ficar puto, ou às vezes pode cometer um erro, um equívoco, perder o preso, ou um equívoco na investigação que pode ter tido um errinho, mas mesmo assim você vai continuar trabalhando. Outro exemplo de aguentar pancada, que isso seria bom, seria um bom sinal de você tem vocação para a polícia, é que você fez uma investigação, por exemplo, ou você é policial militar, prendeu um cara em flagrante por roubo, por furto, que quer que seja, e daqui a um tempo você vê essa pessoa na rua, porque nossas leis são muito brandas, e aí o juiz é obrigado a mandar soltar o criminoso. Eu ia falar vagabundo, não é? O criminoso, e aí ele está na rua e depois você vê ele e pensa, putz, vou ter que trabalhar de novo para colocar esse cara na cadeia. Mas se você aguenta pancada, se você mesmo assim quer continuar trabalhando, quer continuar fazendo, você tem sim vocação para a polícia, porque você vai ver que às vezes tem criminosos que eles são péssimos para a sociedade, mas o crime deles não dá uma cadeia tão forte. Por exemplo, se é um crime sem violência, se por exemplo ele furta,
Quem furta, furto e roubo são coisas diferentes. Furto é quando você subtrai algo de alguém, alguma coisa de alguém, sem violência física, sem que ela perceba. Tipo, é sem a pessoa perceber. Por exemplo, entrar na sua casa, roubar o seu computador e for embora, quando você não estava em casa. Ou você deixou sua carteira em cima ali na sua sala de aula, foram lá e subtraíram a carteira, por exemplo. E o roubo já é diferente. O roubo é mediante violência ou forte ou grave ameaça, né? Então, o roubo exige violência. Mas, por exemplo, um furtador dificilmente fica preso muito tempo. Normalmente, o cara que furta, que vai e pega sem violência, ele gera um grande dano para a vítima. Porém, ele provavelmente em poucos dias, poucas semanas, estará na rua de novo, vai responder em liberdade por este crime. E só ele tendo muitas passagens, ele já tendo antecedentes criminais, aí sim ele vai conseguir ficar preso um bom tempo, que vai acumular penas ali, ele vai ter antecedentes criminais, então aí ele vai conseguir. Então, para um cara desse, por exemplo, tem que ir preso várias vezes, tem que ter várias provas contra ele para ele realmente ficar preso em cana um bom tempo. Então, se o policial não aguenta esse tipo de pancada, de ver um cara desse na rua e desanima, é um sinal ruim, mas se tem aquela vontade mesmo apesar das adversidades de continuar trabalhando para colocar o cara em cana, então é um bom sinal que você tem sim vocação para a polícia. O terceiro sinal de que você tem vocação para a polícia é que você tem coragem. E perceba que coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Então, você pode sim ter medo, é normal, todo ser humano tem medo de alguma coisa, principalmente quando você vai fazer algo arriscado, algo que pode tirar a sua vida, por exemplo, em uma operação policial, pode ser o seu último dia de vida, você não sabe. Então é normal ter um medo, ter um receio, só que a pessoa que tem coragem, ela vai agir mesmo apesar do medo, ela vai enfrentar este medo. A melhor forma de você ir perdendo um pouco o medo é você enfrentando ele. Na minha academia de polícia teve menina que tinha muito medo de arma de fogo, tanto que no primeiro dia de tiro, de aula de tiro, chorou e tal, foi bem complicado para ela. Porém, com os dias, indo treinando todo dia, encarando aquele medo, atirando todo dia, aí ela perdeu o medo, passou na prova de tiro normal, depois usa arma normalmente, mas encarou o medo. Então, se você age mesmo com medo, quer dizer que você tem sim coragem. E o medo até não é uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa desde que ele não te paralise, porque o medo te faz ter cuidados que você não teria se você tivesse medo. E toda operação, toda prisão que vai fazer exige uma atenção especial. Então, um pouco de medo tem que ter para você estar com a atenção dobrada. Às vezes a pessoa pode ir numa prisão, achar que é tranquilo. O cara é só furtador, ou o cara é por pensão alimentícia, ou qualquer coisa assim, a cadeia acha que vai ser tranquilo. E às vezes não é, tem que ir sempre ligado. Então isso, por um lado, é bom. Lembrando de medo, de ter coragem, eu lembro da minha primeira operação, que eu estava muito nervoso, estava assim com medo também. Porque a gente nunca sabe o que tem atrás da porta, quando vai chutar uma porta, quando vai fazer uma operação, você não sabe qual vai ser a reação do cara que vai ser preso. Tem cara que não quer ser preso e vai fazer o possível para não ser preso. Às vezes até reagir, às vezes até disposto a pagar com a própria vida para não ser preso, para tentar fugir, para tentar reagir. E a minha primeira operação foi contra traficantes, então a gente já foi ligado. Graças a Deus deu tudo certo, mas eu lembro daquele nervosismo, daquele medo na ida para a operação. Só que todo mundo estava nervoso, eram muitos policiais novos até junto comigo, que entraram junto comigo na polícia, mas todo mundo agiu apesar do medo e deu tudo certo. Isso continua até depois de alguns anos de polícia. Eu ainda toda operação que eu vou fazer dá um receio, dá um nervosismo, mas isso é bom para deixar a gente ligado, porque a gente age mesmo apesar desse nervosismo, apesar desse medo. Então, se você tem coragem, que você age mesmo apesar do medo, você tem sim vocação para ser policial. E aí, você tem algum desses sinais que eu falei, alguma dessas características que eu falei? Comenta aqui embaixo. Ou você tem que melhorar em alguma, tem que aprimorar alguma delas? Comenta aqui embaixo também, compartilha aí como você é, o que você achou desse vídeo. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.